que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Quando você sintoniza Bandeirantes. Quando ouve pela internet no seu computador. Quando seleciona Bandeirantes no aplicativo. É fato e certo que você encontra informação a todo momento. Para você saber. Para analisar e formar a sua própria ideia sobre os fatos. É fato e certo. Bandeirantes. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Carlos Henrique. Chegando, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite antecipado para você que sintoniza a equipe de Carlos Batista aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos juntos até meio-dia, tocando a bola, sempre em direção ao gol. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Federação Paulista de Futebol altera o horário de jogo contra o São Paulo para 7h30 da noite. Ei, federação. A partida estava marcada anteriormente para 9h35. Com desfalques e retornos importantes, o elenco da Ponte finaliza a preparação hoje. Em caso de vitória sobre o São Paulo e tropeço do Palmeiras contra o Botafogo, Macaca garante a classificação antecipada às quartas de final. Após receber terceiro amarelo no banco de reservas, Matheus Sarará é desfalque para a partida contra o Velo. Vetado na última rodada por um desconforto muscular, Emerson Barbosa será reavaliado para saber se terá condições de ir a campo. Bugre não vence e não balança as redes há 3 rodadas no estadual. Novo Horizontino venceu o clássico contra o Mirassol de virada e garante vaga nas quartas de final. Equipe de Eduardo Batista faz 2 gols em 8 minutos, ganha a primeira dentro de casa e impede a classificação antecipada do rival Mirassol. Botafogo encaminha a contratação do técnico Vasco Matos. Treinador português do Santa Clara é o escolhido de Textor para o comando do Alvinegro nesta temporada.
A Libertadores 2025 começa hoje para o futebol do Brasil com as disputas da segunda fase preliminar. O Bahia é o primeiro a ir a campo pela competição continental e vai encarar o The Strongest da Bolívia. Hoje, às 9h30 da noite. The Strongest do Castro, ex-Ponte, e do Zago, né? Treinador. Vai ser interessante esse jogo. Já o Corinthians estreia amanhã contra a Universidade Central da Venezuela. Bandeirantes. Estou aguardando a sua mensagem. Mande para cá, 97102-1493. Estamos à sua disposição. Mensagem de texto. Mandou mensagem, já ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta a conexão para você e sua família. Seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. E vamos para o segundo tempo do show de jardinagem Steel. A melhor seleção de produtos para você fazer bonito no jardim. Olha o que a Steel fez! Parcelamento sem juros. E agora? O que é que sobe? Nada. O preço baixou? Haja promoção! Vá até a loja mais próxima ou acesse ofertas.steel.com.br e aproveite, amigo! Onde tem jardinagem, tem Steel. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Libertadores da América. Hoje tem a estreia de um brasileiro na segunda fase da competição, é o Bahia, que vai até a altitude boliviana de La Paz, no estádio Hernando Siles, para encarar o The Strongest. Jogo de ida hoje e o jogo da volta na próxima semana no Brasil. A provável escalação do Bahia do técnico Rogério Ceni: Danilo Fernandes, Gilberto Canu, Ramos Mingo e Luciano Juba, Caio Alexandre, G. Lucas e Everton Ribeiro, Ademir, Eric Pulga e Lúcio Rodrigues. Já o The Strongest do brasileiro Antônio Carlos Zago, Rodrigo Banegas no gol, Sapo Ioabe, Adrian Jusino, Líder Yanarico e Tobias Moreciu, Roel Amorojo, Luciano Ursino, Luiz Castro e Arrascaíta, Sebastião Guerreiro e Henrique Trivero. Apita o jogo o equatoriano Guillermo Guerreiro. Árbitro de vídeo será Franklin Cogo. 9h30 da noite, a bola rola em La Paz, na Bolívia. Tem The Strongest e Bahia. Jogo de ida, segunda fase da Libertadores da América. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, vamos atender aqui os nossos queridos ouvintes. Senhores, quero aproveitar a equipe de esportes para deixar uma sugestão de sócio-torcedor. As duas equipes de Campinas, em especial para mim a Ponte Preta. Hoje tem o 60+,
tem o direito de pagar meio ingresso. Isso acaba ficando mais interessante do que virar um TC10. Por que não um plano no TC10 para essa faixa de idade com metade do valor? Acredito que isso poderia aumentar as novas adesões. Um abraço, obrigado, Herman, pela sugestão, aliás, sugestão muito inteligente. A Ponte é tudo isso que falam? Ganhou quase tudo fora bem, mas viu como? Precisa se reforçar para a Série C, que tem times muito tradicionais. Catelli. Tá bom, Catelli. Sabe dizer se o Danilo Barcelos vai ter condições de entrar em campo amanhã? Se não tiver, vai fazer falta. Edivaldo de Sumaré. A gente não sabe, viu? Não sabe. Ainda é dúvida. Não sei se vai dar tempo de recuperar, não. Boles colocou adubo no telhado? Também, Márcio, colocou. Primeiro o Gleger, depois eu e agora Leandro Boles. Vai entrar para o grupo dos peruquentos. Tá bom? Bom dia. Todo treinador pede para ter uma equipe que possa repetir o time em várias partidas seguidas, dando com isso entrosamento. E por que o senhor Maurício Souza faz diferente? Será que ele é um gênio atrapalhado? A próxima partida é contra o Velo, mas vai estar pensando como jogar contra o Corinthians. Edson Lencioni. Ele tem argumentado nas coletivas, eu não tenho dados aqui para duvidar, que ele tem rodado o elenco porque ele tem desgaste eminente de contusão, né? Ou desgaste físico acima do programado. Por isso que ele tem rodado o time. É isso que ele está falando agora. Que isso atrapalha o entrosamento, não há nenhuma dúvida disso. Deixa eu ver quem que mandou essa mensagem aqui. José Roberto Scachetti. Obrigado, Zé Roberto. Vou ficar esperto com o que você mandou aqui. Novo Horizontino perdia e virou. Agora o São Paulo vai querer garantir o primeiro lugar do grupo. Se o Novo Horizontino perdesse, ajudaria muito a Nega Véia, pois o São Paulo já garantiria o primeiro lugar antecipado. Agora, e Deus nos acuda no Morumbi. Abraços, Marcelo Pimentel. O Marcelo, a informação que eu tenho é que o São Paulo vai com um time alternativo, por causa da Libertadores, do cansaço agora. Sem dúvida que os titulares estarão no banco de reservas e se precisar eles podem entrar sim. O Guarani teve todas as oportunidades para ter uma classificação de forma até fácil, mas hoje posso até dizer que não se classifica mais. Espero estar enganado, mas o time se mostrou limitado e sem poder de reação. Edmilson. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Guarani ganha 3-1 amanhã. Pico do Cambuí. Vamos lá. Vai ter TV na Série C? Catelli. Olha, há uma negociação em curso. Eu só posso dizer isso, tá bom? Na Ponte, o Pedrinho, Teles, Cauã, pratas da casa, tem que colocar para jogar. Carlos Lemos Matozinho. Matozinho. São jogadores interessantes, né? Mas daí para afirmar, eu acho que o Pedrinho sim. O Teles, o Cauã, eu não tenho tanta certeza assim. Não estou discordando, tá? Não estou discordando. Só estou dizendo que não sei. Não tenho essa convicção que você tem. Em Campinas, 11h42 agora. É hora da Ponte na Band. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca volta a campo amanhã, pega o São Paulo no estádio do Morumbis, jogo que teve o seu horário de início modificado, antecipado, né, CH? Na tabela original, a partida estava marcada para 9h35 da noite e foi antecipada para as 19h30, 7h30 da noite. É um jogo importante porque, dependendo dos resultados, a Ponte pode até garantir nesta rodada matematicamente, com uma rodada de antecedência, a sua classificação à próxima fase do Campeonato Paulista
O time depende apenas de si e vai ao Morumbi com a moral de ser o pior visitante, ou melhor para ela, Ponte Preta, visitante do Campeonato Paulista, conquistou a maioria dos seus pontos jogando fora de casa. O técnico Alberto Valentim vai ter que mexer no time porque tem voltas importantes, né? Emerson e Léo Oliveira voltam após cumprirem suspensão automática na partida contra o Botafogo. Estão à disposição do treinador para o jogo de amanhã. Em contrapartida, o Simon está fora, recebeu o terceiro cartão amarelo, é desfalque certo para o jogo, e também a equipe da Ponte Preta não vai poder contar na partida de amanhã com o volante Dudu, outro que está suspenso com 3 cartões amarelos. A dúvida fica pela presença do Serginho, né? Está liberado pelo departamento médico nesse processo de transição para saber se vai ter condições ou não de ser reforço do ataque pontepretano para o confronto de amanhã no Morumbi. CH. Obrigado, Catarino. O Jefferson está perguntando aqui, obrigado pela mensagem, se a Ponte ainda não tem chance de classificação. Total chance de classificação. Passa por uma vitória ou pelo menos um empate para decidir a última partida para ver se consegue classificar ou não. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. De qualquer maneira, a sorte está lançada e a gente vai ter que aguardar. Certeza não dá para ter, não. Deixa eu ver como é que ficou aqui a classificação, Capucci, do Campeonato Paulista. Deixa eu abrir aqui no celular que é mais rápido. Né? Meu amigo, não é fácil, não. Vamos lá, Paulistão 2025, classificação. Vamos ver como é que está o grupo da Ponte, depois vamos com o Guarani primeiro, que vai ser na sequência o nosso assunto. Santos 12, Guarani 11, Bragantino 11, Portuguesa 11. Aqui tá complicado, hein? Aqui tá complicado. Vamos ver o grupo C aqui, o grupo D, grupo da Ponte. São Bernardo 22, já tá classificado, Ponte 19, Palmeiras 17. O problema é que o Palmeiras vai jogar com o Botafogo em casa, deve vencer, vai a 20. Né? Aí, gols marcados, o saldo do Palmeiras, se a Ponte empatar com o São Paulo e o Palmeiras vencer, o Palmeiras passa a Ponte. Aí fica tudo para a última rodada. Então chance tem, possibilidade tem, mas o ideal, e a Ponte tem jogado bem fora de casa, né, gente? Isso é fato. A Ponte tem jogado bem fora de casa. Não pode perder do São Paulo. Não pode perder de jeito nenhum do São Paulo. De qualquer maneira, vamos torcer para os dois times de Campinas, né? De repente, 2 vitórias amanhã pode acontecer. Agora, Gleger Zorzin, comentando aqui na Bandeirantes. Fala, Gleger, bom dia. Ô CH, tudo bem? Um abraço para você aí, um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes. Reta final, né, CH? Reta final dessa primeira fase do Campeonato Paulista. A Ponte, nesse momento, se terminasse o campeonato hoje, estaria classificado. Eu acho que esse é o objetivo, né? Para mim, claro e óbvio que enfrentar o São Paulo no Morumbi é uma parada dura. Independente de que se o São Paulo venha com um time alternativo ou não, o São Paulo já está classificado, né? Acho que a Ponte tem que se apegar a esse fato e tentar, claro, montar uma organização. Vale ressaltar que a Ponte é muito forte jogando fora de casa. Só pegar os jogos aí que a Ponte venceu aí, venceu o Novo Horizontino, venceu o Mirassol, né? Sempre com boas apresentações, time muito sólido, apesar de ter alguns desfalques. Dá para acreditar. A Ponte precisa de somar pontos, né? Porque ela está apenas 2 pontos à frente do Palmeiras e o Palmeiras vai vir com unhas e dentes agora nessa reta final aí para tentar cravar a sua classificação. Mas eu tô confiante. Eu acho que é um momento importante do time pontepretano, é um momento de crescimento, é um momento de buscar aí essa classificação e tá aí essa grande oportunidade, né? Nesse jogo importantíssimo fora de casa, lá no Morumbi. Em qualquer que seja a situação, o jogo é extremamente complicado e difícil. Mas eu estou confiante. Favoritismo pro lado do tricolor, favoritismo do lado do São Paulo, até pela força de jogar no Morumbi, até pela posição na tabela. Mas dá para acreditar, sim, o torcedor pontepretano. Porque, vou repetir, a Ponte já mostrou
muita competência jogando fora de casa. Expectativa boa, viu, CH? Legal, Gleger. Deixa eu falar aqui sobre as duas partidas do Palmeiras. O Palmeiras joga quinta-feira, 7h30, contra o Botafogo no Allianz Parque e termina o campeonato contra o Mirassol fora. Aí uma oportunidade da Ponte, que na última partida vai jogar contra o Red Bull Bragantino em casa. Torcer para que o Red Bull vença, né? O Mirassol quinta-feira agora, assim ele fica livre de qualquer possibilidade de rebaixamento. Deixa eu ver aqui. E o Red Bull, e tem um outro detalhe, né? Já tem 11 pontos, não vai cair. Já escapou. Se o Red Bull ganhar as duas, ele tem chance de se classificar. Tem chance de se classificar. Então a Ponte não vai ter moleza não na última partida. Muito difícil, né? A situação, como disse o nosso ouvinte aqui, estava na mão dos dois times de Campinas e os últimos resultados transformaram essa situação possível de um sonho que me parece um pouco distante. 11h49 em Campinas. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. De volta, Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. Bugre volta a campo amanhã, joga às 19 horas contra o Velo Clube no estádio Brinco de Ouro e tentando voltar a vencer no campeonato, né, CH? O Guarani não vence há 3 rodadas, também não marcou gols nessas últimas 3 partidas, mas ainda depende apenas de si para conseguir a classificação à próxima fase do Campeonato Paulista. Nesse momento, o Guarani é o segundo colocado no grupo B da competição. Para o jogo de amanhã não vai ter o Matheus Sarará, né? Tomou o 3º cartão amarelo no banco de reservas e fica a expectativa para a volta do Emerson Barbosa. Lateral esquerdo ficou de fora do jogo contra o São Bernardo, aquela derrota por 1-0, um desconforto muscular, segundo as informações passadas pela assessoria de imprensa, vai ser melhor avaliado para saber se vai ter condições ou não, mas a tendência é termos um Guarani ofensivo para voltar a vencer, para continuar com boa chance de classificação e chegar vivo aí na última rodada em busca de uma vaga à próxima fase do Campeonato Paulista, CH. Muito, mas muito me perguntam aqui pela minha rede social e também pelo canal de comunicação da Rádio Bandeirantes a respeito do trabalho do Maurício Souza. Eu já disse a impressão que tenho. Em primeiro lugar, eu fiquei com muito medo que o Guarani não conseguisse nem sobreviver nesse campeonato. Não houve investimento porque o Guarani não tem condição. Talvez até estrategicamente, a gente vai saber depois que acabar o Campeonato Paulista, que o Guarani talvez esteja guardando um pouco de dinheiro para investir na Série C. Não sei. Eu estou aqui especulando e tentando entender qual foi a lógica da montagem desse time. O treinador, quando deu entrevista antes do campeonato começar, ele se colocou muito confiante e satisfeito com o que foi entregue a ele para trabalhar, o elenco que foi montado. E dentro do campo, o time até fez boas partidas. O que fica esse gosto amargo, não é? É ter tido a possibilidade nas últimas 3 partidas, o Guarani fez 1 ponto, se eu não estou enganado, estava nas mãos do Guarani a situação. E isso provoca na torcida, e a gente entende, uma insatisfação. Mas o trabalho do Maurício Souza, para mim, não é ruim, não. Não é ruim. Eu acho que o que precisa acontecer depois para a Série C é contratar alguns jogadores um pouco de mais categoria. É isso que eu acho. O Guarani necessita de lateral, volante não adepto de colocar um monte de jogadores da base. Isso acontece porque esse CA não entende nada. Esse CA não entende nada de futebol. Tá bom, Edson Luiz, obrigado pela sua mensagem, um grande abraço para você. E agora comentando o Guarani, de volta Gleger Zorzin. Tá aí mais uma oportunidade para o Guarani tentar buscar essa classificação, reta final, né? Tava falando isso agora aí no comentário do Ponte Pretano. Reta final, 2 jogos importantíssimos para o Guarani. Esse do Velo, uma decisão de campeonato.
porque tá todo mundo colado ali, todo mundo com o mesmo número de pontos, e o Guarani precisando buscar aí essa vitória para engatar aí, né, uma pontuação sólida para classificar. Dá para dizer que o Guarani é favorito? Claro que dá. O Guarani tem feito um ótimo campeonato, jogando no Brinco de Ouro é muito forte e vai enfrentar um time que apesar de vir de uma vitória, né, o Velo que venceu a Inter de Limeira, está precisando somar pontos para se livrar do rebaixamento. O Guarani jogando é muito forte, né? E os objetivos diferentes, né, CH? O Guarani é objetivo de classificação e o Velo desesperado buscando somar pontos para sair de vez, se livrar de vez, digamos assim, da zona de rebaixamento. É um jogo importantíssimo para o Guarani, que para mim, com certeza, todo favoritismo para o lado do Bugre. Agora, precisa jogar futebol. O Guarani que nas últimas partidas não conseguiu manter aquele mesmo nível técnico que nós vimos em algumas partidas no Campeonato Paulista. Tá a oportunidade de reencontrar o bom futebol, reencontrar a vitória e dar um passo importante, sem dúvida nenhuma, para buscar essa classificação, até porque, se a última rodada, não dá para deixar para o último jogo. É o Corinthians, e aí é páreo duro mesmo o Corinthians vindo com um time alternativo. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Vamos então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Campeonato Paulista. Ontem, no fechamento da 10ª rodada, de virada o Novo Horizontino venceu o Mirassol pelo placar de 2-1. Com esse resultado, o Mirassol prossegue na segunda colocação do Grupo A com 16 pontos. Está a 10 do Corinthians, que já garantiu inclusive a primeira colocação. E o Novo Horizontino acaba dando uma encostada no São Paulo. Só que o Novo Horizontino tem um jogo a menos. Ontem o Novo Horizontino, aliás, um jogo a mais. Ontem o Novo Horizontino jogou pela 11ª vez. São Paulo ainda tem mais 2 jogos. O Novo Horizontino tem mais um. São Paulo 16, Novo Horizontino 15 pontos. Atenção para os jogos da penúltima rodada. Amanhã, jogo decisivo, 6h30, tem Água Santa e Inter de Limeira. Às 7, Brinco de Ouro, Guarani Velo Clube. 7h15, Santos e Noroeste. São Paulo e Ponte Preta vão jogar às 7h30 da noite. Ontem à noite, a Federação Paulista de Futebol
acabou alterando o horário do jogo da Ponte. Na quinta-feira, 6h30, tem Red Bull Bragantino e Mirassol, 7h30, Palmeiras e Botafogo, 9h35, Portuguesa e São Bernardo, esta a 11ª rodada do Campeonato Paulista, Paulistão Sicredi 2025. E vamos para o segundo tempo do show de jardinagem Steel. A melhor seleção de produtos para você fazer bonito no jardim. Olha o que a Steel fez! Parcelamento sem juros. E agora, o que é que sobe? Nada. O preço baixou? Haja promoção! Vá até a loja mais próxima ou acesse ofertas.steel.com.br e aproveite, amigo! Onde tem jardinagem, tem Steel. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima terça-feira e voltaremos amanhã, se Deus quiser, sempre às 11h30 da manhã. Até lá! Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa Área, na